E hoje eu quero falar sobre o Deus que não dorme, é um Deus que descansa. E Ele manda os seus filhos descansarem. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo de número 2. O livro do Gênesis, capítulo de número 2. Eu sei que vocês são experts, né? Em Gênesis, estão aí numa gincana sobre o livro do Gênesis. E a gente teve reflexões aqui baseadas nesse livro tão importante para nós. Então hoje é Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 1, versículo de número 3. O Deus que não dorme, Ele descansou e Ele manda. E é um mandamento, não é uma escolha. Que seus filhos também venham a descansar. Capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 3, leiamos com fé a palavra do nosso bom Deus. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pelo privilégio sagrado de pregar a sua palavra, ao seu povo, a sua santa igreja nessa manhã. Obrigado por esses dias tão agradáveis de diversão, de comunhão, de crescimento espiritual. E a minha oração é que o Senhor também fale conosco nessa manhã, ó Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Eu não sei se você tem percebido, mas nós temos seguido o roteiro. No sábado à noite eu falei sobre os conselhos do apóstolo Paulo a uma sociedade cansada. Alguns conselhos, e algo que ficou muito claro para nós é que nós podemos sim descansar, porque nós temos um Deus que não dorme, um Deus que não cochila. O pastor Almir teve um insight muito interessante e nos trouxe ontem de manhã. Os filhos de Deus estão espalhados pelo mundo todo, e enquanto é dia aqui no Brasil, é noite lá no Japão e vice-versa. Então, se Deus dormisse, muito provavelmente alguns desses seus filhos ficariam descobertos. Mas nós falamos ontem também pela manhã a respeito de uma visão bíblica do trabalho. Eu disse que nós não poderíamos falar de descanso se nós não tivéssemos uma definição muito bem bíblica a respeito do trabalho, uma definição a respeito do trabalho, né? E à noite eu falei que a confiança precede o descanso, baseando-nos nos Salmos de número 23, em que Davi chama o seu pai do meu pastor, e é por isso que a gente pode confiar que nós teremos direção, que nós teremos descanso, que nós teremos a presença dele entre nós. E hoje eu quero falar a respeito de algo que é extremamente importante, não só na tradição judaica, mas também na tradição cristã, que é o Shabat, o descanso. Um momento, é uma janela que se abre, é um espaço que se abre a fim de que nós venhamos a descansar. Se você for perceber, a natureza ela tem um ritmo, a natureza ela tem um ritmo, nós temos um ritmo. O próprio processo da respiração, nós não respiramos sem parar, nós respiramos e expiramos, nós temos pausas, e Deus institui isso para o seu povo. E quando nós não cumprimos esses mandamentos de Deus, o caos ele se alastra. Se você for olhar no Antigo Testamento, você vai perceber de forma muito clara Deus dizendo para as pessoas, para os seus filhos e filhas, que eles podiam descansar, que a terra a cada 7 anos, no ano sabático, ela também tinha que descansar. Não plantem nada, deixe o mato crescer, o capim crescer, porque isso revigorará a terra. E eu que vivo em uma cidade que é cercada de agropecuária, e eu converso com muitos irmãos a respeito, porque eu gosto da vida rural, e eles têm me explicado que cada vez mais se precisa de adubo, de agrotóxico, a fim de que a terra produza, por conta de que nós não estamos respeitando os ritmos colocados pelo próprio Deus. Tem algo na Bíblia que é muito interessante, que é chamado de jubileu, ano do jubileu. A cada 50 anos, as pessoas tinham que devolver a terra para aqueles que tiveram posse da terra algum tempo atrás e libertar os seus escravos.
Então, você percebe Deus em todo momento nos chamando, nos convocando a seguirmos ritmos, a conhecermos ritmos, a termos pausas. Se você olha para as estações, você vai perceber que cada estação ela tem uma finalidade. O inverno é quando as folhas caem, as árvores ficam, aparentemente feias, mas naquele momento as raízes, toda a energia é destinada para as raízes se fortalecer, porque daqui a pouco vão ter que gerar frutos novamente. Entretanto, em uma sociedade do cansaço, em que esse ser humano está cada vez mais se esquecendo de que nós dependemos do nosso Criador, que não é o nosso braço, não é a nossa capacidade de administração, de gestão, de fazer e desenvolver, que subsiste, que fortalece e que garante a nossa vida, mas é o nosso Deus. A gente precisa ser lembrados, nós precisamos ser lembrados de que nosso Deus instituiu, e Ele colocou, Ele nos deu ordens, a fim de que nós pudéssemos descansar. Agora mesmo nós tivemos uma pandemia, e essa pandemia fez com que várias partes do mundo parassem. E os estudiosos perceberam que nessa pausa, a natureza, ela conseguiu se revigorar um pouco, e alguns ritmos ter voltado quase que no normal. Entretanto, o texto de Gênesis vai dizer que esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador, esse Deus soberano, esse Deus que não precisa dormir, o guarda de Israel não dorme. No sétimo dia, ele descansou, ele teve uma pausa. E por que que Deus descansou no sétimo dia? Aí o texto de Gênesis vai nos dizer que ele descansa com um objetivo de dizer: está pronto. Ele olha para a criação, para o cosmos, que seria o grande templo de Deus, e a ideia de Gênesis é mostrar a criação como um templo do Deus vivo, todo-poderoso, e ele finaliza essa criação, o cosmos, e ele diz: terminei. Só que é muito interessante que ele vai ter uma ideia de terminei justamente com o sétimo dia. A ideia de que o cosmos estava completo só se torna de fato completo quando ele descansa. Até que Deus não descansasse, a sua obra não estava completa. Mas com o sétimo dia e com o descanso de Deus, quando ele olha e diz: foi tudo muito bom. É a mesma ideia de um construtor que se empenha em construir a sua casa, e depois que ele termina de construir a sua casa, ele entra na sua casa e diz: como ficou bom, como é belo. E isso traz para nós uma verdade que é muito importante de sempre nos lembrarmos: quanto é bom contemplarmos aquilo que foi feito, aquilo que teve um término. Então Deus descansa com o objetivo de contemplar aquilo que Ele criou e de dizer: eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Só que tem um detalhe muito importante que nós não podemos deixar de esquecer. Nós não podemos deixar de entender que esse Deus, Ele coloca o descanso como um mandamento para os seus filhos. E aí Ele traz uma série de significados, e é sobre esses significados que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã, sobre o descanso, sobre o Shabat. E por isso eu quero continuar lendo com vocês, e agora eu quero ler Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 8 ao versículo de número 11, é quando Deus institui esse descanso, institui esse Shabat, como algo para a preservação da vida do seu povo, dos seus filhos, ditando ritmo, mostrando um caminho, dando a esse povo um direcionamento a respeito de vivermos uma vida na sua plenitude. Existe uma palavra hebraica para isso, que é a palavra shalom. A ideia de shalom é uma ideia de plenitude, completude, integralidade. Nós falamos sobre isso. Nós gostamos de segmentar, dicotomizar, departamentar, mas dentro do entendimento de Deus não existe isso. Deus trabalha com a integralidade do ser. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo que nós somos é para a glória desse Deus. Deus não está preocupado apenas com a sua alma. Deus está preocupado com o ser inteiro. E esse ser inteiro tem que ser para a glória desse Deus.
Então voltemos agora para Êxodo, capítulo de número 20, versículo 8 ao versículo 11, em que o texto vai nos dizer: lembre-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Você percebe um detalhe que muitas vezes foge ao nosso entendimento? Esse mandamento de Deus não é um mandamento extra, um apêndice, mas é um mandamento que está fixado entre os 10 mandamentos, junto com honrar pai e mãe, junto com não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Deus dá o mesmo peso para guardar o sábado, guardar o Shabat, guardar o momento. Tem um espaço na sua vida, tem um espaço na sua agenda. E qual é o objetivo de Deus trazer esse mandamento para mim, para você, de uma forma tão veemente e de uma forma tão séria? Em primeiro lugar, Deus institui o Shabat, esse momento de descanso, para que nós nos lembremos de que a terra e o céu devem sua existência ao Criador. Tudo que existe depende de Deus. O Shabat é imposto por Deus, é um mandamento de Deus, não é algo que Deus deixa em aberto a fim de que nós venhamos praticar ou não, a ponto dele colocar no mesmo pé de igualdade com o não roubarás. Porque no Shabat, quando nós entendemos isso, nós nos lembramos que todas as coisas no céu e na terra, inclusive os pequenos detalhes, estão sob controle do nosso Deus, está no comando do nosso Deus. Citei para vocês que a minha esposa é uma mulher de muita oração, e eu estou ficando meio chato. Mas semana passada nós estávamos com a nossa família, a irmã dela que mora aqui no Espírito Santo, e eles foram lá para Teixeira de Freitas, e nós fomos para a praia, para Alcobaça, numa sexta-feira. E eu falei: amor, eu tenho que trabalhar, a gente está no início de ano, muita coisa na igreja, muita coisa acontecendo, eu só vou tirar meu descanso na segunda-feira de fato. Então eu vou sexta, estou com vocês, eu vou ficar sexta quietinho, à noite a gente sai, sábado eu fico trabalhando, domingo eu volto para a igreja, e na segunda, que é meu dia de descanso, aí eu estou completamente disponível. Só que nós chegamos lá na sexta-feira, e estava chuva, o céu cinzentado, a praia de Alcobaça não é uma das melhores praias da Bahia, e naquele dia estava uma água escura. Todo mundo, né, que não tem praia, olha para aquela água e fala: não está legal, mas vai tomar banho. Mas nós que moramos perto de uma praia legal, nós já somos mais restritivos, né? A água tem que estar daquele perfil. Aí minha esposa falou: não vou olhar, no sábado não vou entrar, no sábado também não. Aí na segunda-feira ela fez aquela oração: Senhor, me proporcione ter uma praia limpa, brilhante, azul, para eu poder tomar um banho. Meus irmãos, não é que na segunda-feira a água estava limpa, estava completamente limpa. Eu já falei para vocês que eu fico meio agoniado com esse tipo de oração, porque eu acho que nós deveríamos orar pelas grandes coisas do mundo. Mais uma vez, eu acredito que Deus está se importando e está se envolvendo com as coisas mais simples da vida. E quando Deus institui o Shabat, Ele chega para mim e para você e quer dizer exatamente o seguinte: vocês podem dar pausa durante um dia, durante um momento, porque a vida, para que ela exista da forma que ela existe, ela depende de mim. Eu sou Deus. É muito importante entendermos uma coisa: se você olha para a forma com que Deus ensina o seu povo a andar, principalmente no Antigo Testamento, você vai perceber que completamente
completamente diferente da forma com que nós conduzimos a nossa vida e tomamos as nossas decisões nos nossos dias. Por exemplo, como que nós vivemos, como que nós agimos, como que nós tomamos decisões, como que nós crescemos, desenvolvemos. Nós olhamos para o futuro, nós estamos no presente e nós temos o passado nas nossas costas. Como que a gente vive? A gente vive caminhando para o futuro. A gente tem metas, a gente tem propósitos, a gente tem objetivos e a gente continua caminhando. Qual que é o grande problema desse estilo de vida? O grande problema desse estilo de vida é que quando a gente chega numa meta, num propósito, a gente nunca está contente, a gente sempre tem outro propósito, outro objetivo, e a gente segue caminhando, muitas vezes descontentes, muitas vezes ansiosos, muitas vezes nos comparando com o que está no nosso entorno. Aí você recebe uma grande vitória, chega em um grande objetivo, você olha do lado do seu cunhado, teve um passo além, subiu a escada mais, e às vezes a gente fica descontente, às vezes a gente fica ansioso. Só que a Bíblia, ela nos ensina a caminhar de outra forma. Nós temos aqui o futuro, lá nós temos o passado, e você sabe como que a Bíblia nos ensina a vivermos e caminharmos da vida? Nós caminhamos para o futuro, olhando aquilo que Deus fez no passado. É por isso que o texto bíblico sempre está dizendo: lembrem que vocês eram escravos do Egito, eu tirei vocês de lá. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Lembrem-se da minha ação na sua história. Lembrem-se daquilo que eu venho fazer na sua história. O texto bíblico em todo momento está dizendo para nós: lembrem-se daquelas coisas que podem te trazer esperança. Lembre que você está prosseguindo e tem que progredir, tem que crescer, desenvolver, ser maduro, dar uma boa condição para a sua família, mas não se esqueça que tudo isso só é possível por conta da minha intervenção na história. Então o povo de Deus continuamente é chamado por Deus, é lembrado por Deus de que ele precisa sim desenvolver, crescer, engenhar, criar, produzir, mas nunca se esquecer de um Deus que age na nossa história. E isso nos traz esperança. E isso nos faz ser esperançosos. E isso faz com que o nosso coração se aquiete. E isso faz que diante dos grandes desafios da vida, nós não nos apequenemos. E isso faz com que diante dos grandes desafios da vida, a gente não venha sofrer com ansiedade. Por que não? Porque a gente é lembrado de um Deus que está conduzindo, trabalhando, se envolvendo na nossa história. Então o Shabat, em primeiro lugar, nos lembra que a nossa vida, que a nossa história, que a condução da nossa existência depende de Deus. E é por isso que você pode parar. A sua família não vai sofrer, a sua família não vai ficar sem comer, a sua família não vai ficar sem vestir, porque Deus é quem conduz a nossa história. Em segundo lugar, o Shabat é colocado, imposto por Deus, a fim de que Ele nos ensine a quem nós devemos louvar. O Shabat é colocado ao povo de Israel, é imposto ao povo de Israel, é um mandamento dado ao povo de Israel e a todo Israel de Deus, e se estende a nós que somos o Israel de Deus, o povo de Deus, o povo da aliança de Deus. Porque no Shabat, esse povo, ao parar, ao respirar, até um momento de solitude, de quietude, ele sabe a quem ele destina os seus louvores. Deus sabe de um problema muito sério que nós temos. Deus sabe que nós somos propensos a criarmos ídolos. Deus sabe da propensão do nosso coração de fazermos as coisas tão belas que Deus nos deu como um final, como um ponto final, como objetivo. O John Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós colocamos nas coisas, nas pessoas, naquilo que nós amamos, naquilo que nós desejamos, algo que se torna redentivo.
E é por isso que muitas pessoas fazem do trabalho o seu Deus. Falei sobre o dinheiro, sobre o sexo, sobre o poder, sobre a obra criada de Deus, que seria para o nosso deleite, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, um ponto final, um objetivo final. E pessoas têm degradado as suas vidas por conta disso. Aí Deus institui o Shabat, porque no Shabat nós somos lembrados que só lhe dei glória, só a Deus glória. No Shabat nós somos lembrados de que Ele é Criador de todas as coisas e de que nós somos criaturas. No Shabat a nossa atenção, ela é tirada de todos os ruídos, de todas as informações, de todas as imagens que estão permeando as nossas memórias dia após dia, para que concentremos a nossa atenção, a nossa imaginação em um momento em que possamos dizer: obrigado, Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. O Shabat é esse espaço de tempo em que nós nos desvencilhamos das nossas redes sociais, de tudo aquilo que está todo dia tomando conta da nossa imaginação, para que respiremos e falemos: Senhor, realinhe meu coração e que eu adore somente a Ti, Senhor, porque nós podemos viver sem Coca-Cola. Eu não vivo sem Coca-Cola, mas a gente não consegue viver sem Deus. E no Shabat nós somos lembrados que nós somos criaturas. Não sois deuses. Homens é que nós somos. Charles Chaplin dizia que não somos máquinas, somos homens. No Shabat nós somos lembrados disso. Nós somos muito inteligentes. A capacidade do cérebro humano é fantástica, mas nós não somos deuses. Nós somos homens, nós somos mulheres. Lembra-te de que tu és mortal. Nós sofremos uma síndrome luciferiana que chega para nós e diz: você pode tudo, você é o cara, você é a mulher. Quando nós paramos e centramos o nosso coração em um momento de descanso e solitude com Deus, nós somos lembrados que não, nós somos vulneráveis. Entretanto, nós temos um Deus que é todo poderoso e só a Deus glória. Somos tentados todos os dias a colocarmos a nossa esperança em outros deuses. Por exemplo, no romance. O que eu preciso para que eu seja feliz de um romance? Eu vivo solitário, eu vivo muito triste sendo solteiro. E eu preciso de um romance a fim de que o romance seja o meu redentor e eu me complete. Por exemplo, nós podemos achar que os nossos filhos são os nossos redentores. Contei um pouco da minha experiência com Sônia, perda das nossas crianças. Em 2019, ela engravidou novamente, final de 2018, e foi de uma menininha, e teve o mesmo problema no início de 2019, no hospital, várias semanas, quietinha. Conseguimos fazer a cirurgia para proteger o colo do útero e segurar a bebezinha por mais um tempo, mas numa madrugada a bolsinha rompeu de novo. No outro dia de manhã, estava com ela orando no quarto. A enfermeira entrou e disse para nós: não se preocupem, vocês são muito jovens, Deus vai dar uma filha ainda para que vocês sejam felizes. E naquele momento, eu disse: não, eu quero muito ser um pai, mas não para que eu seja feliz, porque a minha redenção e a minha felicidade, ela não pode se basear em um filho, porque se ela se basear em um filho, o dia que esse filho for embora, e os filhos são como flechas lançadas, eu vou viver de uma forma miserável e muito dependente dos meus filhos, inclusive posso até adoecê-los.
A minha realização, ela já está no meu Deus, que fez os céus e a terra. Não é a nossa profissão, não é o nosso filho, não é o nosso romance. E como é bom ter um bom romance sobre a graça de Deus. No Shabat nós somos lembrados que nós não devemos e não podemos colocar a nossa esperança, a nossa redenção e a nossa salvação em nenhum outro lugar que não seja Deus. Em terceiro lugar, o Shabat nos lembra que sem um descanso nós vivemos se o cosmos estivesse completamente à deriva, um verdadeiro caos. E que por isso precisamos trabalhar, porque se nós não trabalharmos, as coisas vão continuar sendo um caos. É verdade que nós vivemos em um mundo caótico. Gênesis capítulo de número 3 vai dizer que aconteceu uma coisa na história. E essa coisa trouxe uma desordem para o mundo. O grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade se chama pecado. É por isso que uma cosmovisão cristã faz com que a gente enxergue o mundo de uma outra forma diferente das ideologias. Porque as ideologias sempre estão colocando o problema em algum outro lugar. No Estado, na partilha, na opressão. Aí a fé cristã vai dizer uma coisa que é fundamental nós entendermos. O grande problema da humanidade se chama pecado. E onde que está o pecador? Ali e aqui. O Chesterton foi um pensador cristão inglês, e ele era muito influente na Europa. E uma vez um jornal mandou uma carta para os grandes pensadores da Europa perguntando o que há de errado com o mundo. Aí ele escreveu uma carta gigante com as seguintes palavras: eu, assinado G.K. Chesterton. O grande problema da humanidade se chama pecado. E por o pecado ter entrado no mundo, o caos também começou a acontecer. Mas Deus nunca desistiu da humanidade. Deus nunca desiste do homem. É por isso que a fé cristã não é uma religião. Religião vem do latim religare, a tentativa que esse homem tem de se achegar a Deus através de ritos, através de ofertas, através de muitas coisas. Na fé cristã, Deus vem em busca do homem. É Deus que vem, é Deus que toma a iniciativa. Só que tem caos no mundo. Tem doença no mundo. Tem complexidade no mundo. Tem desarranjo no mundo. A gente olha para o mundo e a gente percebe que as coisas não estão no lugar. E por conta das coisas não estarem no lugar, nós podemos correr o risco de que nós somos os salvadores do mundo. Isso acontece muito com nós que somos pastores. A gente tem, às vezes, eu preciso trabalhar, fazer, estar, porque senão... Não. O Shabat é uma palavra de Deus aos nossos corações, a fim de que nós entendamos que esse caos que existe no mundo, Deus está trabalhando, inclusive, através de nós. Entretanto, nós podemos parar. Nós podemos dar uma pausa. Nós podemos descansar. E se nós fizermos isso, o negócio não vai degringolar. Por que não? Porque Ele, o Senhor Deus, Ele está trabalhando. Isso pode trazer 3 problemas para nós se nós não entendermos isso. O primeiro é viver como um workaholic, aquele escravo do trabalho, que trabalha sem parar, e acaba atrelando a sua identidade com o trabalho. Um dia eu estava lendo uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, e ele fala de um senhor que era funcionário público há mais de 30 anos, e nunca parava, nunca tirava férias. E teve um dia que ele teve que parar, foi para casa, tirou férias, e o ambiente de trabalho dele, como ele estava lá há décadas, foi todo condicionado ao seu trabalho. Ele que organizou toda aquela bagunça que a gente às vezes faz de organização, e só a gente consegue encontrar as coisas, né? Lá em casa eu tenho meu espaço, que é a minha biblioteca. Aí não é tão desorganizada não, mas não tem uma ordem igual da minha esposa. Aí quando ela tira um livro de lugar, eu falo: amor, pelo amor de Deus, não
sabem que quando tira alguma coisa do lugar, eu fico completamente perdido. Pois bem, esse senhor tirou férias, saiu, e o pessoal lá do departamento que ele trabalhava chegou no escritório dele e deu uma geral. Organizou tudo, tirou o que não prestava, deu uma limpeza, deu uma pintura. Quando ele volta, depois das férias, ele tem uma crise e ele se suicida. É uma crônica, não é um caso real. O Luiz Fernando Veríssimo estava tentando trazer um choque de realidade, né? De uma pessoa que é tão viciada no trabalho e no seu estilo de trabalho, que ele coloca como identidade dele a profissão que ele exerce, o trabalho que ele tem. E um dos papéis principais de nós mestres como pastores é lembrá-los de quem vocês são. O seu trabalho não define quem você é. A sua profissão não pode definir quem você é. Por que não? Porque um dia você vai se aposentar e você não vai continuar exercendo a profissão que você exercia. E se seu trabalho for a sua identidade, você vai entrar num caos existencial gigantesco. Por isso que nós estamos lembrando após domingo, para que vocês não se esqueçam de que vocês são filhos e filhas de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro, discípulos de Jesus. E é com essa identidade, com essa visão a respeito de Deus e a respeito de nós, que nós exercemos a nossa profissão e colocamos a nossa profissão no devido lugar. Coloquemos a paternidade, a maternidade no seu devido lugar. A conjugalidade no seu devido lugar. Mas a nossa primeira identidade é que nós somos filhos e filhas de Deus. Quando a gente não entende isso, e achamos que o mundo vai virar um caos e viver a mercê da deriva, nós corremos outro risco, de vivermos ansiosos. Essa síndrome de querer controlar todas as coisas. Eu falei que essa ansiedade, que não é patológica, ela nasce da nossa incapacidade de controlarmos o futuro. E como a gente quer controlar todas as coisas e saber exatamente o que vai acontecer amanhã, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, nós ficamos preocupados e vivemos ansiosos e não conseguimos viver esse momento que Deus chama de presente. É presente. Basta cada dia o seu mal. Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Mas também tem um outro terceiro risco, é de vivermos com conviventes. São aquelas pessoas que fazem do lazer e do ócio em Deus. É a pessoa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E ela coloca o descanso, as férias e a vida muito tranquila como se fosse um ponto final. E não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia coloca as coisas no seu devido lugar. E a gente não pode pensar no lazer, nas férias, no descanso e na aposentadoria como um grande objetivo de vida. E quando eu chegar nesse lugar, eu vou ser completamente realizado. Aí você trabalha tudo em prol de um momento, de um tempo, em que a partir desse momento, desse tempo, você vai de fato viver. Aí quando você chega lá, você percebe que já não tem mais pernas para subir nas trilhas de Domingos Martins. Que você já não tem mais aquele paladar para degustar uma boa muqueca capixaba. Fala, Deus! Não tem. Você já não tem mais apetite. Não tenho, come mais um pouquinho, eu não tenho mais apetite. Aí você tem muito dinheiro guardado, é extremamente importante, mas você já não tem mais vigor a fim de que você desfrute tudo isso que Deus proporcionou. Então a visão correta de Deus e do descanso nos faz caminhar, tendo pausas, aproveitando, agradecendo e avançando. Em quarto lugar, caminhando para o final, na santificação do descanso, em contrapartida, o povo de Deus afirma
que Deus sempre permaneceu no controle de todas as coisas. Nós não só sabemos, mas nós afirmamos. Nós afirmamos. É por isso que dentro do Antigo Testamento, principalmente, Deus determinou algumas pausas para o seu povo, que eram as festas, Pentecostes, colheita, várias outras festas, o próprio Shabat, no sábado, né? O ano do jubileu, o ano sabático, como marcos de proclamação, marcos de anúncio. Então, entender o Shabat como descanso é um convite também para que nós proclamemos para o mundo todo. Proclamemos para o mundo todo que nós descansamos. E por que nós descansamos? Porque nós temos entendimento que o nosso Deus está no controle da história. Se você olhar para a geografia de Israel, você vai perceber que Israel é colocado em um lugar muito estratégico na geografia do Antigo Oriente, porque no norte tinham grandes potências, Babilônia, a Pérsia, a Europa aqui acima, os assírios, e na região sul, ali no norte da África, tinha o Egito. Então todo mundo que ia do Egito para essas grandes potências da África, da Europa e Ásia, tinha que naturalmente passar por Israel. Porque Israel foi colocado por Deus no mundo a fim de que fosse o povo de Deus, que proclamasse Deus para todas as nações, fossem evangelistas de Deus. E as pessoas passavam por ali e viam o comportamento daquele povo, o jeito com que aquele povo lidava com a vida, com Deus, com a natureza, com o próximo, com o cônjuge, com a criação dos filhos. E ao observarem isso, os povos pudessem se achegar ao Deus de Israel, conhecer o Deus de Israel. Então o Shabat servia como uma proclamação, porque aquele povo passava por aquele lugar e via que naquele dia aquele povo estava descansando. E eles diziam: como assim descansar? Em um mundo tão cruel, em um mundo em que não existe justiça, em que não existem leis contra a violência, como que vocês vão descansar? Há relatos, por exemplo, dos romanos, de que uma vez eles vão invadir uma cidade israelita no Shabat, que todos os judeus, eles se recusam a pegar em armas, porque era o Shabat. Como assim? Descansar em meio a muitas feras, em meio a um mundo de muitas guerras, de pessoas muito hostis, que podem invadir a casa de vocês. Como assim descansar? Aí o povo judeu estava ensinando para o mundo todo que eles não acreditavam em suas armas, em seus cavalos. A sua confiança não está nos nossos carros de guerra e nem na capacidade de gestão dos nossos comandantes e dos nossos reis. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Então o Shabat, o descanso, é um meio de proclamação para o mundo de que nós temos um ritmo diferente. Por quê? Porque nós somos preguiçosos e ociosos? Não. Mas porque nós acreditamos, não no nosso braço, não na nossa capacidade de administração, de gestão, de missionário, de pregar, mas nós confiamos no nosso Deus. Shabat é também um anúncio para o mundo de que nós confiamos em Deus. E em último lugar, encerrando, o Shabat é também um lembrete de que nós não somos mais escravos, nós somos livres. É interessante que Deus descansa no sétimo dia em Gênesis, mas Ele coloca o Shabat como mandamento, assim como o restante da lei mosaica, os 10 mandamentos, depois que o povo sai do Egito, depois que o povo é liberto do Egito. E como que eles viviam no Egito? Eles viviam como escravos. O Shabat, mandamento de Deus, colocado por Deus, é uma lembrança de que nós não somos mais escravos. Nós somos filhos e filhas de Deus. No Egito, escravo fui do rei Faraó. Trabalhava feito um condenado,
como um escravo, mas agora eu sou um filho liberto por Deus. E é por isso que eu posso descansar. Mas não! Ele está mandando o maná. Ele está mandando o alimento. E eu vou recolher o alimento e guardar para outro dia. E ele disse: não! Você não precisa, nesse caso, guardar para outro dia. Porque eu estou cuidando de cada dia. Na sexta-feira, eles iam e colhiam da sexta e do sábado. E o alimento não apodrecia. Deus estava dizendo: vocês agora são filhos de Deus libertos. Vocês não são mais escravos. Falei para vocês que eu estou pregando uma série na igreja baseada em Gálatas. E o tema da série é o Evangelho na vida. E Gálatas, em todo momento, aos Gálatas, Paulo está lembrando para eles: vocês foram justificados pela fé, a fim de que vocês fossem justos diante de Deus e pertencessem à família de Deus. E isso não provém das obras que vocês fazem. Isso provém da graça de Deus por meio da fé. E o significado principal de fé ali em Gálatas é confiança. Aí, em todo momento, quase que se resume a isso, a pregação do Evangelho àqueles que já são filhos. Se resume à lembrança de quem nós somos, não daquilo que você vai ser. Por que não, pastor? Porque nós já tivemos um encontro com Jesus. É por isso que uma vez que nós tivemos um encontro com Jesus, nós não precisamos de nenhuma outra sessão de descarrego, libertação, um encontro pós, a fim de que sejamos aquilo que nós já somos, pelo encontro que nós tivemos com Cristo Jesus. No momento da sua conversão, você se tornou filho de Deus. Agora nós temos um problema. Nós vivemos em um mundo que em todo momento está tentando nos impor uma outra identidade. Está nos dizendo que a gente está precisando de outra coisa. Você precisa disso para que você seja bem sucedido. Você precisa ter um determinado corpo, uma determinada estética, a fim de que você seja uma pessoa aprovada no mundo. Você precisa chegar a um determinado ponto na sua profissão, a fim de que você obtenha o respeito e que as pessoas venham a te respeitar. Você precisa comprar alguma coisa, a fim de que você seja alguém nesse mundo. A capacidade de crédito do seu cartão determina o lugar que você vai sentar nesse mundo. Determina se você vai ficar na fila do embarque do avião ou não. A roupa que você veste diz muito a respeito de quem você é nesse mundo. Entretanto, nós somos lembrados pelo Evangelho, que nós somos filhos de Deus. E o que Deus diz a respeito de nós, e o que Cristo fez na cruz do Calvário, é quem determina quem nós somos. Não é o cartão, não é a marca, não é o espaço que nós conseguimos alcançar na sociedade. O Shabat nos lembra que nós não somos dependentes daquilo que o mundo diz a respeito de nós. Nós somos dependentes daquilo que Deus diz. E o que Deus diz? Que nós somos filhos amados de Deus. Não se esqueça disso. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, ele diz: eu não busco, no final do capítulo 1, aprovação de ninguém. Eu não quero ser aprovado pelos homens. Eu não preciso de reafirmar mais nada para o meu coração. Eu não preciso fazer para que eu seja aceito. Eu só preciso da aprovação de Deus. E a aprovação de Deus eu não consigo por aquilo que eu faço. Eu a consegui por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho.